Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis. O tema de nossa aula de hoje será a Era Vargas, parte 2. Então, será uma continuação do vídeo anterior, continuação de nossa aula anterior, onde nós começamos a estudar a Era Vargas. Você viu que a Era Vargas foi um período que foi dividido ali em três partes, sendo que a primeira parte nós já estudamos, foi o período do governo provisório. Neste vídeo aqui, vamos estudar as duas últimas partes do governo Vargas, os dois últimos períodos do governo do Getúlio Vargas, que foi o período constitucionalista, e o período do Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. Então, pegue aí o seu papel, pegue a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha a aproveitar melhor essas informações que eu irei passar para vocês aí a partir de agora. Então, o período constitucional, você viu ali, estudou no último vídeo, que é o período onde Vargas foi eleito presidente. Ele estava como presidente, mas ele não havia sido eleito ainda, porque ele tomou o poder através de um golpe, o golpe de 1930 ou Revolução de 1930. Então, no período constitucional, ele foi eleito presidente através de uma eleição indireta, e esse período aí, o período constitucional, foi o período do surgimento de dois movimentos antagônicos, dois movimentos que brigavam entre si. Você tinha lá a AIB, que era a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora. Eram dois grupos que surgiram ali, e esses grupos se enfrentavam, não gostavam um do outro, tinham objetivos diferentes. A AIB, a Aliança Integralista Brasileira, a Ação Integralista Brasileira, ele era um movimento de inspiração fascista. Eles admiravam ali o fascismo italiano do Mussolini e também admiravam o nazismo alemão do Hitler. Eles tinham um líder que era o Plínio Salgado. O Plínio Salgado, eles utilizavam um uniforme inspirado no uniforme nazista, inspirado no uniforme fascista, que era um uniforme verde, e por isso eles também eram chamados de os camisas verdes. Eles tinham um símbolo, que era o símbolo do sigma, que significa soma, união. Eles acreditavam num Estado forte, acreditavam na disciplina militar. Então, eles tinham todas aquelas características ali que definiam o governo fascista. E contra eles, na verdade, foi um grupo que surgiu para combater eles, surgiu ali a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração comunista, de inspiração e apoio da União Soviética, que era liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Lembra do Luiz Carlos Prestes? Aquele mesmo da coluna Prestes, aquele mesmo do movimento tenentista. Se você não lembra, depois você dá aí uma outra visualizada aí no vídeo que eu explico sobre ele para você dar uma refrescada na memória aí, Então, o Luiz Carlos Prestes, que era líder da ANL, o Getúlio não gostava dele. A Getúlio Vargas não gostava dele. Na verdade, ele não gostava de nenhum dos dois grupos. Não gostava nem da AIB, de inspiração fascista, e não gostava também da ANL, de inspiração comunista. Apesar do Getúlio sempre ter sido um admirador do fascismo italiano, ele gostava do modelo fascista de governar. Ele gostava do modelo nazista, do estilo de Hitler. Ele era um admirador, na verdade, desses tipos de governo. Mas ele não estava interessado em dividir o seu poder com a AIB. Mas ele gostava menos ainda da ANL.
que era de inspiração comunista. Né? Então ele se uniu, acabou se unindo com a AIB, começou a se unir com eles para combater a ANL. Né? E aí o Vargas colocou lá na ilegalidade, né? Colocou a ANL na ilegalidade, tanto a ANL como os demais movimentos comunistas, né? Foi declarado ilegal no Brasil, né? E foi aí então que esses movimentos de esquerda, esses grupos de esquerda, eles se reuniram e eles promoveram lá a intentona comunista, que foi uma tentativa dos comunistas de tomar o poder no Brasil, um movimento armado. Aconteceram várias confusões ali, vários movimentos armados em Natal, no Recife e no Rio de Janeiro. A intenção deles era o quê? Promover uma revolta armada, tomar o poder no Brasil e transformar o Brasil num país comunista. Né? O governo Vargas, junto com a AIB, eles conseguiram vencer essa intentona, né? A intentona falhou. O Luiz Carlos Prestes, ele foi preso, né? E a mulher dele, a Olga Benário, que era judia e estava grávida, aliás, ela foi também presa e foi extraditada para a Alemanha do Hitler, foi mandada para o Hitler. Né? E aí, como ela era judia, ela acabou indo para um campo de concentração e acabou morrendo numa câmara de gás, naquele episódio lá lamentável do Holocausto judeu, né? Então ela teve um fim bem triste, realmente. Né? Mas esse episódio da intentona comunista, o Vargas começou a usar isso daí para se manter no poder, né? Aproveitando ali que já estava próximo de uma nova eleição, né? E já estava próximo deles sair do poder, o Vargas começou a usar isso daí para se manter no poder. Ele começou a falar: olha, os comunistas tentaram tomar o poder, eu não posso sair do governo agora, porque eu preciso proteger o Brasil dos comunistas, né? Então o Vargas começou a usar esse discurso aí para se manter no poder. Ele não queria deixar o poder de jeito nenhum, né? E aí surgiu lá a história do Plano Cohen. O Plano Cohen foi um documento que foi descoberto pelo Exército ali, um documento que relatava passo a passo como que os comunistas iriam tomar o poder no Brasil. Isso foi um escândalo no Brasil, um escândalo, as pessoas ficaram apavoradas com medo do comunismo tomar o poder no Brasil. Né? Havia lá o Plano Cohen, um plano que dizia como que esses comunistas iriam tomar o poder no Brasil. Muito tempo depois foi descoberto que esse plano era furada, que era falso, que não existia nada disso. Né? Foi algo escrito por um próprio apoiador do governo do Vargas, né? Que era realmente para deixar as pessoas apavoradas. O Vargas começou a usar esse discurso aí, tá vendo? Né? O plano Cohen, não, os comunistas estão querendo tomar o poder, eu preciso ficar no governo para proteger o Brasil. Né? Foi um tremendo escândalo. Não, os jornais, eles relataram ali, né, o tenebroso plano que foi descoberto pelo exército, o plano Cohen, os comunistas vão atacar. Né? E aí, com esse discurso aí, o Vargas se manteve no poder, né? Ele deu um golpe nele próprio, né, porque ele que estava no poder, né, então ele deu um golpe nele próprio, ele acabou com aquela Constituição que ele mesmo havia colocado, né, e começou uma ditadura que ficou conhecida como a ditadura do Estado Novo. Era uma ditadura que ele colocou ali para defender o Brasil contra os comunistas, né, e ele criou uma nova Constituição onde as garantias individuais, os direitos das pessoas foram abolidos. As pessoas não tinham mais o direito de ir e vir, as pessoas não tinham mais o direito de se expressar, né, de ter a sua opinião. O Vargas ganhou poderes
absolutos, ele podia inclusive mandar invadir a casa das pessoas, caso ele achasse necessário, né? E foi realmente ali uma ditadura rigorosíssima, que foi a ditadura do Estado Novo aqui no Brasil. Né? Então, nessa ditadura, no Estado Novo, o Vargas ele governava através de decretos. Né? O que é isso daí? O que significa isso? Quer dizer que quando ele quisesse tomar uma decisão para o Brasil, ele não consultava ninguém. Não era necessário você ter políticos que discutissem aquilo, que aprovasse ou não aprovasse, que votasse ou não votasse, né? Simplesmente o Vargas ia lá e fazia, através de decreto, através de documentos assinados, através da famosa canetada. Né? E aí ele também decretou ali o fim dos partidos políticos a partir desse momento estavam proibidos, acabou com os partidos políticos, né? E esse Estado Novo ele tinha a característica de obediência à autoridade, você tem que obedecer à autoridade do Vargas, ele era a autoridade máxima. Né? Foi nessa época também que o Vargas criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que cuidava da imagem do Vargas, né, porque procurava apresentar o Vargas como se fosse o herói da população. Né, começaram a surgir essas propagandas aqui, esses cartazes que mostravam o Vargas como o grande amigo das criancinhas, como o grande amigo dos trabalhadores. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. O pai dos pobres, né, foi como ele começou a ser conhecido a partir desse momento aí, né, o grande abençoador das criancinhas. Foi nesse momento aí que começou a surgir também as paradas do 7 de setembro, né, que exaltavam a figura do Vargas, homenageavam o Vargas. Começou nesse período aí do Estado Novo, né, e ele começou a ser retratado como o grande herói da nação. Tá? O culto ao líder, que é característico também ali dos governos fascistas e nazistas. Né? E também foi nesse período aí do Estado Novo que começaram a surgir as indústrias. O Vargas começou a investir em indústrias de base. Né? Foi aí que surgiu aí, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Vale a Companhia do Vale, na Vale do Rio Doce, começou a surgir também aí nesse período, empresas estatais que eram controladas pelo Estado, né, o Estado forte do governo do Estado Novo. Tá? E aí aconteceu ali também a Segunda Guerra Mundial. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas ele ficou numa situação complicada ali, porque ele era realmente um admirador dos governos fascistas da Europa, um admirador de Mussolini, um admirador de Hitler, né? Mas ele tinha ali também fungando no cangote dele os Estados Unidos, né? Que ficava cobrando, e aí, você vai apoiar quem? Você vai apoiar a gente aqui, os Estados Unidos, ou você vai apoiar Hitler? Né? E aí, Vargas ficou numa situação bem complicada naquela época, porque ele era admirador dos fascistas e nazistas, né? Mas ele também era admirador do dinheiro que os Estados Unidos davam para ele. Né? E os Estados Unidos ficavam lá cobrando uma posição, né? E o Getúlio não queria tomar uma posição, ficava neutro. Nós somos um país neutro, não estamos apoiando ninguém. Né? Mas aí os Estados Unidos ficaram apoiando ele, né? Ficaram cobrando uma posição do Vargas, né? E o Vargas decidiu, então, apoiar os Estados Unidos. Né? Ficou do lado lá, porque ele sabia, né? Se ele ficasse do lado dos alemães, ele corria um sério risco de ser atacado pelos Estados Unidos, que estava pertinho ali. Né? Então ele decidiu entrar na guerra do lado dos aliados. Né? Ele mandou lá as forças, a Força Aérea Brasileira, que é a FAB, né? Que é a Força Aérea Brasileira pousando ali para uma foto. Mandou também a FEB,
que é a Força Expedicionária Brasileira, né, que era o exército que ia lá pelo chão, pela terra, né, eles tinham ali um símbolo que era a cobra fumando, porque, segundo diziam na época, Hitler declarou uma vez que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar para a Segunda Guerra Mundial. E aí eles tiraram uma onda disso daí, né, fizeram o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, colocaram o símbolo da cobra fumando, né? E aí eles tiravam uma onda com isso, brincavam com isso, né, escreviam nas bombas ali, a cobra está fumando, e mandava a bomba, né, bombardeava os alemães ali, né? Foi essa situação aí que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? A FAB e a FEB tiveram desempenhos geniais na Segunda Guerra, nós mandaram muito bem. Tá? O Brasil, no final da Segunda Guerra, ele foi considerado um dos vencedores da Segunda Guerra, foi um sucesso. Tá? Mas politicamente, para o Getúlio, foi um fracasso. Tá? Foi um tremendo fracasso politicamente, tá? Apesar do sucesso militar ali. Tá? Por quê? Porque quando esses soldados voltaram para o Brasil, eles começaram a pensar nas contradições que eles estavam enfrentando ali, né? Por quê? Imagine se um militar, você raciocinando ali, né? Eu estou lá na Europa lutando contra uma ditadura fascista e nazista. E aí eu volto para o Brasil e o que eu encontro no Brasil? Uma ditadura, tá? Com fortes inspirações nazistas e fascistas. Então é uma contradição ali, né? E começaram a surgir movimentos que começaram a cobrar a redemocratização do Brasil. Em 1943, houve lá o Manifesto dos Mineiros, cobrando o fim da ditadura, a redemocratização do Brasil. Depois teve lá em 45 o Congresso Brasileiro dos Escritores, que também começaram a se manifestar, queriam liberdade, queriam o fim das ditaduras, queria que Vargas saísse do poder. O Vargas, observando toda essa movimentação aí, ele começou ali a dar uma afrouxada na sua ditadura para ver se os ânimos se acalmassem um pouco, né? O povo era a favor do Vargas. O povo queria que o Vargas ficasse, né? Aí surgiu o movimento ali do queremismo, né? O queremismo foi um movimento popular onde as pessoas saíram lá pelas ruas com placas, né? Queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria, queremos Getúlio porque ele é amigo do operário. O povo realmente gostava do Getúlio. Getúlio Vargas tinha o apoio do povo, tá? E os militares, vendo isso, eles ficaram com medo de que o Vargas ele se estendesse mais ainda no poder. Então foi aí que eles começaram a pressionar o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi pressionado para largar o poder, tá? E aí o Getúlio achou por bem sair do poder, renunciar, né? E ele saiu do poder e acabou aí o Estado Novo. Foi o fim da ditadura do Estado Novo, terminou aí, né? Foi o fim da ditadura do Estado Novo, mas não foi o fim do Getúlio Vargas na política. Tá? Mesmo depois que ele saiu ali do poder, o Vargas ainda continuou na política, tá? E tempos depois, alguns anos depois, ele conseguiu voltar, ele é eleito novamente para presidente dos Estados Unidos, ou para presidente do Brasil, que Estados Unidos, né? Para presidente do Brasil, né? E aí aconteceu lá o episódio do suicídio dele, né? Mas isso já é assunto para as próximas aulas, né? Que é assunto para outra fase que nós vamos estudar ali. Tá? Então, por enquanto, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima.